Olá, pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Psicast Vibe. Hoje nós vamos falar sobre escolhas. O que é escolher? O que envolve o processo de escolha? Como é que é escolher quando você é jovem, embora a gente tenha que fazer escolhas durante toda a nossa vida? Eu sou Carmen Lúcia Gobel, sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia, e estou hoje aqui com meu colega parceiro, Nicolas, que vai se reapresentar, né? Boa tarde, Carmen. Boa tarde a todos. Meu nome é Nicolas Tadashi. Eu sou professor da rede básica aqui nas escolas particulares em Friburgo. Trabalho com a Carmen, então é um prazer novamente estar aqui para a gente falar mais um pouco desses adolescentes e dessas escolhas nessa nossa dobradinha mais que especial. Então vamos lá, vamos começar falando sobre isso, né? Eu vou começar, antes da gente falar sobre o que é escolher, eu vou começar perguntando para você, Nicolas, como é que foi você escolher o seu curso, né? Como é que você resolveu fazer letras, não é? Isso. Então, eu tenho 27 anos, né? E eu me formei no antigo Externato Santo Inês, que era uma escola daqui de Friburgo. E desde o 9º ano, assim, do ensino fundamental, eu me movimentava pela escola com teatro, era muito ligado aos professores, gostava muito de ler, descobri uma biblioteca no Externato Santo Inês, e aí eu acho que foi nascendo essa desconfiança de que queria ir para esse mundo das letras, né? Claro que eu acho que com a ajuda dos professores, eu acho que esse é um ponto que a gente vai falar hoje, né? Eu tive alguns professores, acho que muito vivos, que souberam transformar essa desconfiança, esse início de um desejo por uma profissão em algo um pouco mais concreto. Então, eu ali no ensino médio vivenciei algumas experiências em sala de aula. Os professores de literatura, a Simone, que você conhece, por exemplo, a grande Simone, meus professores de literatura, de língua portuguesa, me deixavam dar algumas aulas ali junto com eles para as minhas próprias turmas, para outras turmas, me envolviam no processo ali da escola, do dia a dia, sempre com essa mensagem de que se eu talvez quisesse seguir aquilo, eu deveria experimentar, ainda que muito prototipicamente, assim. E tive um apoio muito grande da família, né, que eu acho que é outro aspecto que a gente vai falar. Eu tive, assim, e tenho pais muito vivos no sentido de eles nunca, assim, amenizaram o meu sonho, as minhas vontades, para que eu pudesse caber nos sonhos, nas vontades deles, né? Então, eu acho que a primeira vez que eu verbalizei que eu queria fazer licenciatura, a única preocupação da minha mãe, especificamente, é uma preocupação de um senso comum com o qual a gente até já lidou, sobre o qual a gente já falou. Meu Deus, vai ganhar muito pouco, professor, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que, assim, para mim, eu me senti muito confortável na minha escolha, porque para mim parecia muito certa desde o início do ensino médio. O que não isso, eu sempre converso com os alunos, né? Quando eles me perguntam, ou quando a gente conversa sobre essas decisões, o que não me impediu de ter meus dilemas lá já na graduação, o que foi interessantíssimo, porque eu, assim, vivenciei, eu saí do Santo Inês com 17 anos, entrei para a Universidade Federal Fluminense com 17 anos, fui para Niterói, fui vivenciar aquela experiência toda com uma certeza muito grande. O que não me impediu de, naquele período clássico ali de meio da graduação, da segunda metade para o final, eu senti algumas dúvidas, tranquei um período e fui estudar para concurso, fui assim me distanciar da universidade e tal, mas isso me fez, na verdade, enxergar novamente. Você sabe que eu até conversei isso com a minha terapeuta, né, algum tempo atrás, que nesse dilema de universidade, quando eu estava afastado da graduação e eu não sabia se eu queria aquilo de fato ou não, havia uma disciplina, quando eu voltei, de pesquisa e prática de ensino, e a professora pediu para que nós escrevêssemos um memorial de leitura.
Então ela pediu para que nós colocássemos em palavras como que a gente se descobriu leitor e como que nós chegamos até ali naquele ano, com aquela idade, na graduação. E foi um processo, assim, de elaborar em linguagem, você sabe muito melhor do que eu, o quanto que isso movimenta internamente. Ali eu resgatei, eu fui obrigado a olhar para essas origens, para quando que eu comecei a ler, o que foi descobrir uma biblioteca. E ali eu tive o start de volta, que eu queria o magistério, queria o exercício da profissão que a gente segue hoje. Mas acho que tem esses dois fatores que para mim foram muito importantes. Uma escola que apoiou e antes disso uma família que soube dar com muita sabedoria, acho que espaço para eu poder decidir, né? Sempre conduzindo, claro, como pai e mãe, né? A gente falou sobre isso no podcast passado, mas sempre sabendo dar espaço, assim, para que eu pudesse pensar. Foi mais ou menos por aí, assim. Eu acho que você falou uma coisa, assim, muito importante e muito legal. A gente acha assim, aí você fez... Existe um imaginário de escolher uma profissão, escolher um caminho, escolher um parceiro, uma parceira, enfim, escolher. E aí, escolheu, pronto, estão todos os seus problemas resolvidos, definidos. Você vai chegar lá, você vai ficar super feliz, vai ser tudo muito fofo. E, na verdade, o que acontece é exatamente o que aconteceu com você, acontece com a maioria das pessoas. Elas se encontram em outra encruzilhada que tem a ver com... Eu tenho que sair daqui. E eu vou fazer o quê? Né? E aí, são outras escolhas. Então, eu acho que é muito legal a gente falar muito sobre escolha, porque escolher é um processo permanente. As pessoas acham que vai escolher uma profissão, por exemplo, está fazendo o ensino médio, e vai escolher para sempre. Com um desespero, eu não posso escolher errado. Porque se eu escolher errado, eu tô ferrado. Isso é uma coisa do imaginário de século XX, lá atrás, porque você tinha poucas opções, você tinha uma vida... supostamente muito linear, muito formatada, e que a gente tinha que seguir um caminhozinho assim no nosso imaginário. E eles fazem essas comparações, né? Mas você até ouve os hoje, adolescentes né? fazendo essas comparações. Não, porque o meu pai tem a mesma profissão, porque eu ouço às vezes esses adolescentes fazendo essas comparações. Mas, olha, o meu pai tem a mesma profissão, a minha mãe tem a mesma profissão, tem um apartamento, tem um carro, eles têm uma ideia, que é o referencial que eles têm, né? Mas de não compreender, eu acho que isso que você está falando, de um processo de transformação conjuntural, que você não tem essa solidez, talvez, né? Se sabe muito pouco, na verdade, eu acho que a gente sabe muito pouco sobre como a gente funciona. A gente acha que a gente sabe, e a gente acha que é assim. E a gente mal sabe quanto a gente é influenciado, não só pela nossa cultura, pela nossa sociedade, pela nossa família e pelas coisas que a gente acredita, como o nosso psiquismo foi formado, mas principalmente porque a gente é envolvido por um processo decisivo permanentemente. Ainda que você não tenha que escolher definitivamente, pesadamente, nada, você está o tempo todo fazendo escolhas. E fazer escolha envolve tomar decisão. Tomar decisão é um processo do cérebro mesmo. E angustiante, né? Que pode ser muito angustiante, né? Mas que muitas vezes você faz de forma automática. Porque você toma decisão quase que o tempo todo. Com que roupa você vai sair. E você considera critérios ali para tomar essa decisão, né? Qual o trajeto que você vai utilizar? O mesmo, não é o mesmo? Está engarrafado. Então, você toma decisões o tempo todo e elas não são tão claras. Porque você está ali envolvido no processo, ela sai de forma automática, o que para a gente, para o psiquismo, para o cérebro, é um conforto danado. O problema é quando essas escolhas ou essas decisões, elas implicam em muitas oportunidades. O que é uma decisão? É um processo cognitivo, mas com influência, lógico, né? Também emocional, que tem como objetivo reduzir a incerteza para que você tenha uma determinada ação, determinada atitude ou comportamento. Você tem que tomar uma decisão para ir numa direção ou em outra. Agora, pensa bem, se você tem 1, 2, 3 possibilidades de escolher, é uma coisa. Outra coisa se você tem 10. Outra coisa se você 20, tem infinitas. Imagina
é angustiante do mesmo jeito. Se você tem 3, antigamente era assim. Lá, muito antigamente, você tinha o quê? As mulheres iam ser professoras na maior parte do tempo, né? Das vezes. Mas você tinha engenharia, direito e medicina. E pronto. Né? E pronto. E essas coisas não conversavam, né? Não se pode, né, ser advogado, quer dizer, você gostar de exatas e ainda por cima gostar de saúde ou gostar de humanas. Era uma coisa assim impensável, gente. Era tudo uma gavetinha. Você sabe que tem um ponto, assim, nisso que você tocou, de você ter essas áreas muito estanques e muito segmentadas, né? E aí, eu sempre que converso com turmas de terceiro ano, principalmente também de segundo, lidando com esse processo de vestibular, essa etapa e tudo mais, a gente tem um vestibular muito interessante que é o vestibular da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E a UERJ faz uma coisa fantástica nos últimos anos, que é, no seu exame de qualificação, no primeiro e no segundo Qualify, as primeiras questões são questões com o mesmo texto, e aí, com aquele mesmo texto, ela brinca com uma questão que envolva química, uma questão que envolva literatura. É uma interdisciplinaridade dos sonhos ali, com algumas falhas outras, mas assim, e é muito espantoso ver como alguns alunos ficam muito surpresos com aquilo, porque eu acho que, e é um ponto também da escola, né, nisso que a gente está falando, como que a escola também vai construindo esse processo de tomada de decisão, porque você, às vezes, vê uma leva de alunos crescendo também com essa cabeça muito segmentada, né? Mas você vê de qual muito... área especificamente? E você vê muito, por exemplo, aquele aluno que vai super bem na escola, passa de ano tranquilo, e ele vai mal nessas provas, porque elas requerem uma capacidade maior de fazer link, de poder ver como as coisas conversam, né? E essas escolhas que eles têm que fazer envolvem você poder estar mais diluído, mais fluido. Um nível de abstração, eu acho, né? Uma capacidade de sair daquela formulação de fluidez, pronta. Né? Menos cristalizado e mais fluido, para você poder conhecer, para você poder mergulhar. É muito incrível, gente. Eu faço um trabalho de orientação profissional na escola e chama técnica RO, chama realidade ocupacional. E ela tem como objetivo fazer com que os alunos, né, conheçam todos os cursos que existem de graduação. Então, a brincadeira passa assim... Olha no guia do estudante, a gente dá uma listinha e vê quais são os cursos que você não conhece. Gente, se for fazer isso direitinho, tu leva um tempão, né? Aí, tá. Aí, depois dos cursos que você não conhece, tá? Procura saber o que eles fazem. Depois que você viu tudo isso, você vai fazer uma lista daquilo que você gostou. E depois tem mais uns processos. Bom, beleza. A pessoa faz assim... Já legendei, já acabei. E aí, você viu os cursos? Eu já sei o que eu vou fazer. Ou você fala assim, mas você já viu? Não, eu já vi, mas eu já sei que eu não gosto dessa área. Ou seja, cai aonde? Vou fazer psicologia, vou fazer medicina, vou fazer odontologia, vou fazer engenharia, vou fazer direito. Cai sempre no mesmo lugar. Caramba, mas o mundo é plural, né? E a gente está vendo que está sendo mais fácil você entrar e ocupar cadeiras que estão vazias do que aquelas que todo mundo quer sentar. Então, assim, os cursos mais diferentes, eles existem porque existe uma demanda e as pessoas nem vão lá. E aí, o que acontece? Continua um espaço mais vazio, e você disputando lugar com a mesma coisa. Houve um tempo aqui em Friburgo, a gente tinha 5 faculdades de pedagogia. Aonde você vai colocar todo mundo? Então, assim... E que mercado é esse que vai abarcar esse monte de gente? Não é? E, assim, eu fico falando assim, porque eu tenho um filho que fez física médica, que na época ninguém nem sabia o que era. E o que eu mais ouvi, ele também, né? Olha, você vai se ferrar. Porque ninguém conhece isso, e pelo contrário, né? Está indo bem, pesquisador, enfim. E eu acho que tem uma ideia também que envolve esse processo de escolha e que a gente às vezes ouve muito, você também deve escutar muito isso, de uma certa descrença às vezes desse próprio lugar do ensino superior. Eu ouço isso assim a cada ano que passa com mais frequência, de uma ideia às vezes do aluno não enxergar no ensino superior
uma etapa de ascensão social, de possibilidade de confirmação de carreira, enfim, de ascensão de renda, né? Esses dias eu conversava com uma turma do segundo ano lá da escola e conversávamos justamente sobre isso. E aí eles citavam alguns exemplos de grandes nomes que abandonaram as universidades. E aí a gente falava justamente sobre isso. Mas olha só, são casos raríssimos. Não é qualquer universidade que foi abandonada, ou seja, esse cara passou para uma determinada universidade e tudo mais. Então eu observo às vezes na fala de muitos alunos uma descrença nessa ideia de você ingressar no ensino superior e cursar um curso de ensino. Parece que não há, assim, eu observo um ruído nessa conexão que antes parecia muito firme, né? Eu não sei, eu acho que a gente tem uma visão um pouco direcionada para as graduações, né? E a gente também esquece muito dos cursos tecnológicos, né? A gente, não sei como é que estão os índices hoje, mas durante muito tempo nós tivemos um apagão de mão de obra qualificada de nível técnico, né? E as graduações, né? Óbvio, é um caminho, é uma ascensão. A gente precisa até para a gente se desenvolver cognitivamente, ficar mais inteligente, estudar cada vez mais, né? Mas a gente também está enfrentando, eu não sei, né? Porque a gente... Só um detalhe, eu acho que a gente está enfrentando uma coisa engraçada, porque se a gente tinha universidades para você ir, você fazer um curso super legal, em que você vai se empenhar, a gente hoje vê uma pulverização de tantas universidades, tantos cursos, que você não sabe nem como é que a coisa vai rolar. Eu fico pensando, né? E aí eu acho que também, nisso que você está dizendo, Nicolas, pesa a imaturidade, porque você tem pessoas muito jovens, não maduras o suficiente, porque não é mesmo para estar, né? E que tem que tomar decisões muito sérias. Sem estarem preparadas. E por que é tão difícil a gente escolher, gente? Porque quando você escolhe... O que você acha? Eu vou perguntar para você, que antes de eu dar minha opinião. O que você acha? Por que é tão difícil escolher? Eu acho que é difícil escolher porque, para mim, pelo menos, envolve a perspectiva da renúncia. Então, para mim, eu acho que essa ideia de escolha, e pelo que eu às vezes ouço dos alunos, tem esse aspecto. Eu acho que é uma dificuldade de entender que a escolha exige a renúncia a outros caminhos. E talvez essa ideia de uma interpretação de que é uma escolha... ad eternum, assim, é como se fosse uma escolha realmente definitiva, né? Eu acho também que parte, talvez, eu venho observando muito isso na minha fala dentro de sala de aula, até que ponto a gente também não verbaliza de tal forma que a gente acabe conotando essa escolha com esse sentido. Olha, vocês vão decidir o futuro. Isso é uma fala, eu acho que é muito perigosa, né? Eu, às vezes, fico pensando nisso. Vocês vão decidir o futuro de vocês. Eu não sei se isso é uma promessa ou uma ameaça. Porque eu acho que é mais uma ameaça mesmo. Para mim, é mais ou menos por aí, eu acho, assim. Eu acho assim, você tem razão. Todo o processo de escolha implica em ganhar uma coisa e perder todas as outras. Então, mais do que ganhar, você realmente tem que abrir mão de tudo aquilo que você não está escolhendo naquele momento. Existem muitas coisas que são envolvidas num processo de escolha. Primeiro, né, aquela pessoa que quer ter certeza de que vai fazer a escolha certa. Cara, não existe isso. Existe a escolha possível. Existe a escolha que você pode fazer dentro daquilo que você tem e daquilo que você pode. Quero ser astronauta e ir para a NASA. Você tem como fazer isso? Não, então eu vou morrer de tristeza. Ou eu posso criar caminhos para me levar, talvez em algum momento, para uma coisa assim. Mas a gente não tem muito essa noção de escolhas possíveis. Quando você vai perguntar, por exemplo, para um adolescente, ou mesmo para um adulto, o que você quer? Você quer ser rico, quero ser feliz. Tá, mas o que você vai fazer para chegar ali? Não existe essa noção de que há um processo. É um processo de escolha, um processo de decisão, de redução de incerteza. O que a gente precisa para isso? Critérios, né? E eu acho que a gente está falando dessa grande dificuldade, porque se a gente tinha 3 cursos para escolher, muito antigamente,
olha o que você tem para escolher hoje. Jamais você pode dizer que você pode ser, com certeza, só uma psicóloga ou só um professor de literatura ou de língua portuguesa. Você pode ser um monte de outras coisas, porque existem cursos muito similares, muito afins, e que você pode fazer essas escolhas também. E que você pode mudar de opinião, sim. Por que não? Por que você não pode escolher uma coisa agora e lá na frente você querer fazer outra? Onde está escrito que está errado você mudar de rota? Eu acho que tem muito isso, porque eu acho que o que é interpretado muito como uma angústia de você, e como um erro, ou seja, meu Deus, e se eu mudar de ideia, e se eu mudar de curso, e se eu mudar de profissão, e se eu mudar... eu acho que falta, talvez, enxergar por essa outra perspectiva, né? Como, na verdade, um leque de possibilidades. Nada mais, eu acho, honesto com uma vida sincera do que você se deparar com essa possibilidade gigantesca de escolhas num mundo em que a gente vive absurdamente fragmentado para o bem e para o mal. Mas eu acho que isso ainda é colocado muito nessa ideia de um erro, talvez, de uma falha. Eu acho que a gente volta até um ponto que a gente discutiu no episódio passado, que é esse medo realmente de isso envolver uma frustração muito grande, né? Uma ideia de uma frustração porque você se interpreta como uma pessoa que não soube escolher, né? E quando você se esquece que você tem 16, 17, 18 anos, né? Eu me lembro muito quando eu fui para Niterói com 17 anos, isso, e acho que só fui enxergar 2, 3 anos depois o que foi ter chegado àquele lugar, àquela universidade volta, tá? Com 17 anos. Muita gente volta do caminho. Eu tive diversos colegas que voltaram em 6 meses, assim. Em 6 meses voltaram rapidamente. Porque não é a universidade, não é o curso, você está preparado para ir para lá. Então tem tanta coisa que acontece que a gente não leva em conta que a gente pode pensar assim, gente, precisa se conhecer. Né? Você precisa se conhecer até para se tolerar e suportar, passar por essas coisas. Agora, quando você tem essa escolha, assim, eu tenho que escolher e fazer uma escolha definitiva, adequada, correta, maravilhosa, eu entro em ansiedade. Porque a ansiedade vai me travar, porque eu vou falar assim, gente, como é que eu vou ter certeza que o que eu estou fazendo é o certo? Como é que eu vou ter certeza de que lá na frente eu não vou me arrepender? Não vai. Não vai. É lidar com incerteza. Escolher também é lidar com as incertezas e ter assim, essa tranquilidade de saber mudar a rota. Você está no engarrafamento. Você não consegue passar ali. O que você tem que fazer? Bom, vou mudar meu caminho aqui. Se eu puder, eu vou sair fora. E assim vai. O Waze faz isso, né? Muitas vezes, né? Vai por ali. E a gente que estava programando ir por um determinado caminho, a gente volta. Né? Eu estava aqui pensando, gente, olha, eu não sei se vocês estão vendo que o meu papelzinho é grandão, mas é porque eu tenho deficiência visual, eu preciso saber o que eu escrevi aqui. Mas eu também estou aqui com a colinha. Mas eu acho que é legal também falar para vocês, já que eu sou uma pessoa com 42 anos de profissão, como é que eu fui parar na psicologia, como é que eu escolhi? O meu critério foi muito legal. Eu tinha uma amiga que ficava balançando a perna, sabe, assim, pra caramba, falando. E aí eu pensei, gente, por que ela faz isso? Aí eu perguntava, por que você faz isso? Sei lá. Eu falei, também não sei. E aí, porque eu não sabia o que era, onde é que se estuda quem balança a perna desse jeito? Eu fui, vou fazer então psicologia. Meu pai, que era português, ficou indignado, porque eu era meio boa aluna, né? Então ele falou, como é que você vai fazer um negócio chamado psicologia? Um negócio que ninguém nem sabe o que é. Pelo amor de Deus, minha filha, não faz isso não. Faz medicina, faz direito. E eu falei, não, pai, eu preciso descobrir o que quer dizer isso. E assim eu fui fazer psicologia. Lá no meio do caminho, eu pensei, eu não quero fazer isso não. Eu vou mudar de ideia. Por quê? Minha mãe era professora da FONF, né? De odontologia. Eu falei, acho que eu quero ser dentista. Graças a Deus que eu não sou dentista, né? Porque senão eu não estaria enxergando agora nenhum dente. Mas e aí, no meio do caminho, eu pensei, não, eu até posso fazer odontologia, mas não vou fazer agora não, eu vou terminar. Eu vou terminar. E lá, mais no final, eu comecei a me apaixonar pela profissão. Porque no meio, eu queria mais era me divertir, namorar. Eu não queria nem saber de ser profissional. Eu era muito nova. E eu não tinha esse foco. E assim, a coisa foi indo até que se consolidou a minha profissão
né, que hoje eu venho com ela com muita alegria, porque eu adoro conversar. Psicólogo faz isso mesmo, né? Eu adoro entender. Acabei entendendo porque que ela balançava a perna lá pela estante. É isso que eu ia te perguntar. Mas eu acho que você toca num ponto importante que também, assim, que eu também tive que você aponta, que é ter momentos de uma incerteza, de uma dúvida, mas também não transformar aquilo, você às vezes não reagir àquilo como, então vamos acabar com isso e vamos mudar totalmente. Eu acho que na sua fala está muito presente a ideia de uma certa insistência. Não, eu quero terminar, eu vou seguir mais um pouco, ou eu vou dar uma pausa e tal, porque eu acho que a gente vem... Com você, né? Eu vou dar uma parada, vou ver o que acontece. Eu parei por um período e tal, e pra mim foi ótimo, porque eu cheguei a um ponto, né? E aí eu sempre conto isso pros alunos quando eles perguntam, quando a gente conversa, porque... eles sempre têm a impressão de que a minha escolha sempre foi muito assim, certa e muito sólida e muito firme e inquestionável. E aí eu sempre gosto de contar essa parte, assim, porque eu cheguei a uma época na graduação que eu não conseguia entrar na portaria do prédio, que a minha perna desmontava, assim, eu não conseguia entrar naquele prédio. Foi ali que eu falei, eu acho que tem alguma coisa de errado. Que até então eu ia, né? Eu acho que tem alguma coisa de errado. E parei, fui pra trás e pensei, voltei à família, que eu acho que é um ponto que a gente pode até tocar agora, que voltei à minha família e tudo mais. Então, aquilo eu acho que reorganizou, mas eu tive esse ponto de uma certa insistência, de pensar um pouco melhor. Que eu acho que a gente, quando eu observo alguns adolescentes assim, talvez eu acho que por esse medo de absorverem a frustração como um erro, há uma necessidade de se buscar, então, uma saída imediata, né? Uma reversão daquilo, um outro caminho muito rápido, para que a gente também não fique no que talvez eles interpretem como um ostracismo, como uma estagnação, né? Eu acho assim, por exemplo, você está me falando, eu estou me lembrando da história do meu filho de novo, que ele na época, né, tinha vários vestibulares, né? Porque eu fiz o vestibular como era o Enem, que era o Seixas Gran Rio. Então, você fazia... E pronto, aí só dizer para onde você passava. A diferença ainda tem essa, você tem que escolher a partir do SISU, né, para onde você vai. Mas então, ele foi fazer, ele passou para 2 universidades lá, passou para a Rural e passou para a FRJ, não gostou da Rural e ele tinha um perfil muito assim de humanas, aliás, de saúde e de exatas e tal, que era um negócio que antes a gente dizia, nossa, como é que pode, né? E aí ele foi para o FRJ, foi fazer engenharia de materiais e não gostou, né? Não gostou e eu falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau, o cara foi escolher logo curso que não gosta, como é que pode? E aí ele fez até o 9º período e falou, eu não vou continuar, eu não quero fazer isso. Aí a gente... Bom, você tem certeza? Tem. Então, vamos sentar e vamos ver o que tem dentro da UFRJ que pode ser legal para você, que tem a ver com o teu perfil. Aí a gente sentou, a gente reviu o material todo dele de orientação profissional e tudo. E aí, sim, ele foi fazer esse curso que eu falei de Física Médica e foi muito bem, obrigado, deu tudo certo. Então, assim... Ele precisou amadurecer, ele precisou tomar uma decisão lá nos 45 minutos do segundo tempo. Eu falava com ele, não, acaba! Porque eu fiz isso. Ele não acabou. Enfim, deu tudo certo. E tudo bem, né? E tudo bem, acontece mesmo. E a gente achar que a gente vai fazer uma coisa que vai durar para sempre e que tem que durar para sempre e que você não pode mexer nela, é quase como se fosse... Uma violência, né? Eu acho assim... Para mim, 2 situações como professor que me doem muito... e que são casos que eu vejo todo ano. Um é aquele aluno ou aquela aluna do 3º ano, especificamente, que vem e diz assim, mas se eu não passar, o que vai ser da minha vida? Pois é. Porque os meus amigos vão passar e assim, e eles caem no choro, eles se desesperam, e você observa assim, a violência daquilo, né? Porque de uma dor muito grande. O que vai ser da minha vida? Uma pergunta assim. Esse eu acho que é um caso que para mim sempre me entristece, sempre me deixa preocupado. E o outro que eu acho assim, a gente tá falando desses cursos tradicionais, né? Você com certeza já lidou com aluno ou com aluna assim. Que é aquele aluno que a família quer que faça medicina, por exemplo. E é sempre um curso assim. É medicina, é direito... E ou o pai tem uma empresa, ele quer, você vai fazer isso, você vai ele verbaliza isso, olha, não, meu pai ou minha mãe, meus pais querem que eu faça medicina, mas eu não queria não, mas eu vou fazer. Você fica,
E aí a gente que está na sala de aula também é sempre você vai ali calibrando essas fronteiras, porque você também não pode, como uma voz que a gente sabe que é uma voz de autoridade, dizer, não, como que você vai fazer? Ignore seus pais, não sei o quê. Então, mas eu acho assim de uma pena tão grande, porque você enxerga às vezes no olho daquele adolescente que ele tá pedindo socorro. Como é que alguém diz que, olha, não, é porque meus pais querem que eu faça tal universidade e tal. E eu acho que é um ponto que você poderia tocar um pouco, que é o que você, lidando com esse histórico todo também com os pais e tal, esse lugar da família, né, em que esses adolescentes se projetam, né? E olha, você perguntou assim, como é que funciona a orientação profissional, né? Não é um oráculo que você consulta e fala assim, qual é a minha vocação, gente? Eu nasci para o quê mesmo? Que talvez alguns interpretem assim, Com né? certeza. Dê minha resposta. E aí a gente vai, então, já com uma questão até cultural, né? De achar que existe mesmo uma vocação, ainda que secreta, e que sua função é descobrir, quando, na verdade, a gente sabe que, historicamente, as vocações têm muito a ver também com o seu ambiente, com o seu entorno, com sua família, porque você pode observar lugares que são muito agriculturados, né? Você vai ver que tem muita gente que vai para a agricultura, vai fazer a agrimensura, vai fazer... As engenharias ligadas a isso. Isso. Por quê? Porque tem uma familiaridade com aquele espaço e porque, né? Enfim, e por aí vai. Então, o que a gente vê é que vocação não é uma coisa que você pode dizer assim, bom, então... É uma vocação, vou ter que descobrir. Porque o aluno fala assim, eu preciso descobrir qual é o meu talento. Aí eu digo assim, olha só, existe a influência, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, mas a gente sempre tem habilidades e coisas boas. Então, a orientação profissional, ela funciona com alguns critérios, tá? Com alguns eixos. Quais são os eixos? O primeiro eixo é conheça-se. Então, o primeiro eixo é autoconhecimento. O segundo eixo é conhecimento de profissões. O terceiro eixo, conhecimento do mundo de trabalho. E tem um quarto que não é exatamente um eixo, mas são os fatores interferentes. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de quê? A gente está falando de quais são as minhas habilidades, o que eu faço bem. Quais são os meus interesses, o que eu gosto. Qual é a minha personalidade, quem sou eu? Né? Quais são os meus valores, o que é importante para a minha vida. Beleza. Se você... E a gente trabalha isso, trabalha critérios para isso, beleza. Aí você tem que descobrir como é que funciona o mundo de trabalho contemporâneo, que é absolutamente diferente daquilo que a gente se preparou, vamos combinar. Até para as nossas profissões, que são profissões mais cristalizadas. Assim. Exatamente. Exercer o magistério hoje é muito diferente. Exercer outras profissões são lógicas muito diferentes, né? Muito diferentes. E a outra coisa é você conhecer as profissões, né? E os fatores interferentes, que é fatores econômicos, sociais, familiares, etc. Então, o que entra em ação? Os fatores sociais. Você pode ou não pode, né, avançar dentro daquilo que você quer, de acordo com o lugar em que você ocupa. Claro que você pode se mover, tá? Mas isso pode ser um fator que interfere ou não, né? Econômicos, principalmente, né? Porque, se eu não tenho condições de, por exemplo, posso até passar por uma federal, mas eu não tenho grana para me sustentar no Rio, eu não vou, em Niterói, ou em outro lugar. Mas vamos falar dos pais, né? Os pais eles podem influenciar muito, para o bem e para o mal. Tem esses que dizem, faça isso. E ponto. Que não deixa de ser uma coisa meio confortávelzinha, porque eu digo assim, bom, eu vou fazer isso que eu não preciso nem pensar. E existe, né, os pais que são absolutamente omissos e dizem, meu filho, eu confio em você, se vira. O que é também um grande problema. Faça o que você quiser. Aí você, mas a minha mãe não diz nada, a minha mãe não fala nada. Tipo assim, olha só, preste atenção no que você gosta, o que você faz bem. Não, eu não quero interferir. E muitos pais falam, eu não quero me meter, porque eu não quero influenciar talvez os pais interpretem como uma ação positiva, né? Exatamente. Não, eu não vou interferir, eu quero que eles tenham autonomia e tal, mas também não é assim, né, eu acho. Ou vou interferir, porque eu acho que ele não sabe de nada, quem sabe sou eu, né? Eu acho que, assim, o caminho do meio seriam os pais que observassem, assim... Exatamente, as tendências de uma pessoa, que vai mudar muito durante a vida, mas a gente tem um eixo, por exemplo, eu sou uma pessoa com uma dificuldade que a gente chama de introversão postural e extroversão relacional, ou seja, eu sou uma pessoa que quando eu estou num ambiente que eu não conheço ninguém, eu fico muda.
Eu sofria muito com isso antigamente, porque eu achava assim, gente, mas coisa horrível, eu não consigo ficar falando com todo mundo. Mas eu sou assim. Eu sou assim. Mas se eu conheço, eu fico super à vontade. É um tipo de temperamento. Então, por exemplo, se você consegue sinalizar para o filho, né? Olha, eu sempre observei que você era uma pessoa tão habilidosa para lidar, por exemplo, com bijuteria, com maquiagem, não se for uma mulher, ou se para mexer com carro, ou para tomar conta de idoso, né? Você gosta de cuidar da sua avó, de criança, de cachorro. É dar essas as observações. Suas observações. Não é dizer faça isso ou faça aquilo, mas dar condições do desenvolvimento de uma identidade profissional. E eu gosto mesmo disso. E eu sou realmente uma pessoa muito extrovertida. Não dá para trabalhar com ciências da computação e ficar lá travada naquilo. Que eu acho que tem a ver com uma confirmação justamente desse processo de construção de identidade, né? Que é pelo olhar do outro, né? Então, também, poxa, exatamente. se meu pai, se minha mãe, se algum parente meu tá me dizendo que eu sou tão comunicativo e que eu falo tão bem, realmente, talvez isso realmente, então, faça sentido, né? Eu acho que tem a ver com essa mensagem de uma construção da identidade por essa alteridade familiar, né? Ou mesmo de amigos, ou mesmo de um professor, mas poder dar para essa pessoa pistas para ela construir um pouco da sua autoimagem. Porque é difícil também, claro, ela vai fazer isso também, mas é muito quando vem de fora, nós somos seres sociais, nós somos gregários, a gente precisa do olhar do outro. Experimenta se olhar no espelho no escuro. É uma frustração do planeta, porque você precisa de um retorno, né? Então, eu acho que isso que você está falando, né? Passa muito por essa discussão de poder se olhar, ser visto e saber como se sente visto. Tem uma frase que não é dele não, do Winnicott, que é um psicanalista, já até morreu, mas ele gostava desse poeminha que diz assim: uma árvore, uma pedra ou qualquer coisa que seja deixa de existir se não houver quem as veja. Ou seja, a gente precisa de um retorno do olhar do outro, né? Isso até em termos constitutivos, né? E tudo. E o olhar do outro nos ajuda a construir o nosso próprio olhar e a gente também. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalhava numa instituição, né, pública, em que eu trabalhava muito com grupos, né, desenvolvendo, né, determinados programas do governo federal e tal, do que, por exemplo, com idoso. E aí, lá pelas tantas, uma pessoa que trabalhava comigo, uma amiga querida, falou para mim assim: poxa, Carmen, você leva tanto jeito para grupo? Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu falei: gente, é verdade, eu levo jeito. Isso foi me catapultou para um outro lugar. Eu me senti muito mais empoderada porque alguém viu o que eu não estava vendo. E quando ela falou isso, eu me reconheci ali. Eu podia não ter me reconhecido, né? Então, como é importante que as famílias, né, tenham esse papel de suporte para que a pessoa se desenvolva, né? Para que a pessoa possa usar esse olhar até para questionar. Não, eu acho que eu não sou assim. O trabalho que a gente faz na escola é muito de contraponto. Primeiro, o aluno sempre responde as perguntas que eu faço, depois eu faço uma rodinha com eles para eles ficarem perguntando um para o outro o que eles acham, para eles compararem qual é a imagem que eu passo. Como é que eu sou vista? Isso é muito interessante, porque eu acho assim, muitas vezes da resistência, às vezes até que eles têm, né, a esses processos de começar a se identificar profissionalmente, vem muito talvez desse certo medo de se enxergar e de ver como é que o outro enxerga, né? Eu fico muito... a gente fez uma trilha no segundo ano, agora nesse segundo semestre, e aí a gente lidou com alguns gêneros textuais relacionados à vida prática, né? O currículo, o e-mail e tal, e um deles era a apresentação oral, seminário e tudo mais. E aí a gente dei algumas dicas para eles, fiz, né, a orientação teórica do que é o seminário, do que é a linguagem corporal e tudo mais. E aí era muito, muito interessante porque eu disse a eles, né, deixei que eles fizessem mini seminários e avisei que eles seriam avaliados pela turma toda, todos teriam uma ficha de avaliação.
E aquilo criou, assim, uma interrogação muito interessante, porque eles ficaram num misto de empolgação e de pavor, né? Aquela ideia de, nossa, mas estamos... Aí eu me lembro que alguém, eu não me lembro quem agora, mas assim, nossa, a gente vai ser visto? E eu achei aquela frase muito boa, porque, assim, você se reconhece como alguém que é enxergado, que é visto por esse olhar do outro, e como que a escola, eu acho que é esse lugar... em que isso é elevado assim à enésima potência, né? É um ensaio, eu acho, para essas outras situações. Eu conversava, inclusive, com essa turma de trilha, né? Sobre essa questão de que na nossa vida profissional, a gente sabe isso muito bem, como a gente realmente precisa saber qual é o nosso lugar, né? A gente precisa saber quem a gente é, qual é o chão que a gente está pisando, porque senão alguém te passa para trás, ou você faz alguma besteira, ou alguém... Então, a gente conversava sobre isso em algumas aulas, como eles precisam entender que o processo de construção do conhecimento deles e da vida profissional deles é um processo de construção humano, em que eles precisam compreender que isso faz parte de uma construção de uma identidade, né? De uma construção de saber quem eu sou, não no sentido definitivo, mas saber quem eu sou para que ninguém também me diga o que eu não sou de fato, né? Uma ideia de poder também negar algumas falsas identidades, eu acho, né? Eu acho que eles não sabem... Eu acho que quando você é adolescente, você pode ser tudo, pode não ser nada, você faz uma confusão danada, mas a identidade da gente, ela é... A gente tem uma sensação de que nada muda, mas a gente muda muito. Né? E a gente é uma coerência paradoxal mesmo. A gente vai mudando. E a nossa identidade, ela se... né? Nosso senso de quem sou eu, vamos dizer assim, permanece independente das nossas mudanças. Mas a construção da nossa identidade, de quem sou eu, é um trabalho solitário de verdade, né? Porque você vai descobrindo quem é você conforme você vai amadurecendo. Não tem como um adolescente, de verdade, ter essa certeza nunca, jamais. Então, assim, eu acho difícil também você esperar que alguém que não sabe quem é, saber quem que ele quer ser, né? Eu acho que a gente, em termos de currículo, eu acho que a gente devia ter, assim, um gap, sabe? Um intervalo entre o final do ensino médio e a entrada na universidade. Nesse período aqui, em outros países, é assim que acontece, né? Você vai fazer serviço militar, serviço social, serviço alguma coisa... para você, ou eu acho, vai fazer um intercâmbio, fica fora um ano, conhece outras culturas, aprende a lidar com o outro, com a diferença, porque a gente está vivendo, né, num mundo lotado de bolha. A gente parece, né? Que é o que eles verbalizam às vezes também. Que eu acho que isso que você propõe como caminho, que eu acho que é muito interessante, é um pouco o que alguns têm feito... muito assim, destrambelhadamente, muito assim, de maneira amadora, que você observa que muitos alunos terminam o ensino médio e dizem, não, olha, eu vou trabalhar, quero um emprego que me pague, seja lá o que for, mas eu quero meu dinheiro, quero não sei o quê. E você pergunta, tá, mas e a faculdade e tal, você não pretende fazer um curso, alguma coisa? Não, quero trabalhar porque eu não sei o que eu quero da vida e tal. Então você observa que talvez esse seja um sintoma justamente, eu acho que dessa necessidade, porque você observa que alguns adolescentes que vão ali, terminam o ensino médio, 17, 18 anos, demandam talvez isso por essas ações, e os caras procuram um emprego imediatamente porque sentem, eu acho, que essa necessidade, claro, de ganhar o dinheiro. O cara quer o dinheiro dele, quer o carro dele às vezes e tal, aquela coisa toda, e às vezes vão ficar ali e estancam aquele outro possível caminho de descoberta, de um curso, de uma universidade, enfim. Porque eu acho que é um gap necessário, né? Eu me lembro de alguns, assim, o Enem durante algum tempo, agora isso se enrijeceu mais, mas você tinha muitos casos de alunos que no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, tinham uma pontuação, passavam para um determinado curso e entravam na justiça com mandado de segurança para poder. E aí é impressionante, hoje em dia menos, porque eu acho que também o processo judicial entendeu melhor o que você vê assim com mais raridade esses casos. Mas a imprensa noticiava como assim pequenos prodígios. Eu me lembro de um caso, não me lembro do estado, mas de um menino
no primeiro ano do ensino médio que passou para a medicina. E aquilo foi noticiado como um grande acontecimento. Realmente, é de um nível de inteligência intelectual. Lógico, matemático. Okay. Agora, como que você... eu discuti isso em sala algumas vezes. Como que você chega à universidade de medicina com 15 anos, talvez, né? Então, é uma ideia de maturidade. É porque, olha só, a gente vem também de um mundo onde a gente achava que o homem é um ser racional. Uhum. É como se ele não fosse emocional. Hoje a gente sabe que é o contrário. A gente é muito mais emocional do que racional. Mas não emocional no sentido sentimental. No sentido de que a gente é permeado o tempo todo por emoções que são inconscientes, são automáticas, são respostas a estímulos que a gente tem, e as representantes das nossas emoções são os sentimentos. Então, a gente está sempre sentindo alguma coisa, mesmo que você não preste atenção. E você está amadurecendo. Então, quando a gente está falando de jovens, de adolescentes, a gente está dizendo que ele pode cognitivamente estar pronto e emocionalmente não estar. Volta para casa, não consegue ficar sem os pais, não consegue ficar sem aquela forma tutorada, né, de lidar com a vida. E hoje a gente também sabe que o amadurecimento do cérebro plenamente ocorre aos 25 anos. Ou seja, durante todo esse tempo, estão num processo gradual e permanente até essa idade, onde você está amadurecendo, onde você está adquirindo senso de responsabilidade, onde sua inteligência está se ampliando, você vai começando a ser mais consequente, mais responsável, lidar com tudo isso, a menos que você seja aquele filho de uma família que você não precise realmente crescer, que você não precise se esforçar, que você não precise, né, fazer nenhum tipo de esforço emocional. Você observa, né? 25 anos, que é a idade que você fala. 25 anos, às vezes, é a idade que você está terminando uma graduação. Nico, você está terminando. Você tem 27. Você acabou assim. Às vezes é a idade com que você está terminando uma graduação. Exatamente. Né? E você, às vezes, essa fala me angustia muito. Meu Deus, o que eu vou ser se eu não passar para a faculdade e tal? Que eu acho que também é uma discussão que às vezes a gente trava lá na escola, né? E que a gente discutiu isso no último episódio. Uma ideia de que é preciso pensar uma identidade para a escola para que a gente consiga, talvez, preservar um senso de identidade para esses adolescentes. Porque a gente transforma, às vezes, o ensino médio num preparatório para vestibular. Os pais, às vezes, não compreendem isso quando você assume uma postura do tipo, não, olha, aqui não é bem assim. A gente tem outros eventos, a gente tem outras propostas, a gente tem outros afazeres e tudo mais. Porque você, às vezes, eu acho, traz uma falsa ideia do que é ingressar no ensino superior. Às vezes, para o cara que já está lá no primeiro, no segundo ano, você traveste isso com uma ideia de que você está preparando, engajando esse adolescente e tudo mais, mas você observa que, na verdade, você cria ali, eu acho, você às vezes mina também esse espaço do ensino médio, que é esse espaço do questionamento, da dúvida, da angústia, de você ter tempo, ter, assim, um mínimo espaço. O sujeito tá bombardeado por uma quantidade de neurônios se desenvolvendo, de hormônio, de muita coisa amadurecendo, sistemas fechando. Então, assim, você não pode esperar que essa pessoa esteja pronta, mas você também não pode esperar que essa pessoa seja, vamos dizer assim, tutelada de uma tal maneira que ela não desenvolva as suas próprias habilidades e os seus recursos, principalmente os socioemocionais, que estão de férias, porque quando você entra, inclusive na escola, e acredito que isso, assim, eu não sei se é uma característica só nossa do Brasil, eu vejo um pouco diferente fora, mas, assim, uma preocupação muito grande com desempenho, nota, resultado, e não com aprendizagem, com conhecimento. Essas etapas. Porque conteúdos são ferramentas para você pensar, para desenvolver habilidades, desenvolver competências. E a gente, quando está falando de escolha, também é escolher caminhos. Quando eu não escolho nada, eu estou escolhendo. Não existe neutralidade nas escolhas. Não existe. Quando eu digo, eu não vou escolher, escolhe você, é uma escolha. Né? Então, e hoje a gente está muito influenciado por uma mídia e por uma sociedade de consumo, que você escuta demais eles falarem, se
tenho que ser o melhor. Porque se eu for o melhor, eu vou conseguir tudo. Aí outro dia eu falei assim, mas vem cá, como é que você vai ser o melhor sem antes ser alguma coisa? O que você precisa ir sendo, né? Isso é um processo. Você não chega lá do nada. É porque até a escolha, ela vem sendo pautada pela lógica do consumo, né? Eles não escolhem necessariamente. Olha, eu vou escolher, mas na verdade eles estão consumindo uma determinada ideia, um estilo de vida que você projeta, enfim, pelas redes sociais. Eu vou ser um CEO. Aí como é que eu faço para ser CEO? Eu não quero nem saber, eu só quero já ser. Então, como eu não sei já ser, eu não chego lá, porque eu não aguento esse processo de construção da minha identidade, do meu conhecimento técnico profissional, da minha capacidade de lidar, vamos dizer, com as minhas emoções, com meus sentimentos, com a vida como ela é. Eu quero que venha pronto. Então, eu acho que isso tem muito a ver. E tem também as mídias, né? Você tem que ser lindo, maravilhoso, perfeito. Você é maravilhoso, você é especial, você vai conseguir, né? Você vai conseguir. Não, você não vai conseguir o tempo todo. Você vai não conseguir várias vezes. Vai ser difícil mesmo, né? Eu admiro pra caramba o cara que vai fazer tem uma determinada desejo de um curso de graduação, vamos dizer medicina, né? Numa faculdade bem bacana. Ele não passa de primeira normalmente. E se ele insiste, passa, significa eu quero isso, mas mais do que isso, eu tenho perseverança. Eu sei qual é o meu objetivo, eu vou chegar lá. Porque depois que ele passa, ninguém vai perguntar, ei, quantos vestibulares você teve que fazer para chegar aqui? Ninguém vai perguntar. Já perdeu um ano alguma vez? Essa ideia das colocações, né? Eu às vezes ouço aluno falando isso, assim, não... Porque meu pai disse que se eu não passar entre os 3 primeiros colocados, não vale. Eu falei, mas você vai sentar no banco com o 50º, 32º. É bom para um sentido, talvez, para uma moral nesse sentido. Mas, assim, que pressão é essa? Que eu acho que é essa ideia de que esse atravessamento das redes sociais, você demanda uma construção de uma imagem irreal, uma imagem que não existe, né? Aí você joga isso no colo de um adolescente que já tem tantas demandas e tantas angústias, isso vira um processo realmente muito massacrante para eles, eu acho, né? De você, às vezes, na verdade, no fundo, não pensar numa escolha nem profissional ou acadêmica. Você está pensando nisso, numa escolha de um estilo de vida. Não, o meu estilo de vida tem que ser esse. Exatamente. Né? Então, eu preciso dessa imagem, eu preciso dessa então, construção. Não vou nem ser professor, né? Porque na representação social, né? No imaginário das pessoas, o professor é um cara ferrado que não ganha dinheiro. Que, na verdade, uma profissão... Isso dá outro podcast, a gente tem que falar sobre isso. Mas a gente tem... péssima. Péssima que não corresponde à realidade, né? Então, eu acho que a gente está falando, né? Falando sobre essa questão das escolhas, falando sobre todo esse processo, a gente não pode deixar de falar também que isso não é exclusividade do jovem. A gente está falando que é exclusividade de um adolescente porque ele está em processo de formação, porque ele não está pronto ainda, é mais difícil para ele mesmo, mas para gente, para qualquer pessoa o tempo todo, escolher um relacionamento, escolher um trabalho, escolher um lugar para trabalhar. Tudo isso vai envolver o quanto você se conhece, o quanto você se gosta. Mas eu gostaria de ressaltar o seguinte, a gente normalmente não escolhe aquilo que é necessariamente o melhor ou que é saudável, a gente sempre escolhe coisas que são familiares a gente, até porque o cérebro sabe como passar por essas vias, né? Assim, de comportamento. Então, eu acho que é importante a gente entender que escolhas, elas vão existir durante a nossa vida toda, né? Quase o tempo todo, vão implicar nessa área do cérebro de tomada de decisão, que vai ser lidar com redução das incertezas, sabendo que a única certeza que a gente tem na vida é morrer, porque morrer, você sabe, vai acontecer. Agora, o resto... Existem milhares de possibilidades. E nesse mundo contemporâneo, onde a gente tem uma enormidade, eu acho que nem sei enormidade, eu acho que é até pouco, né, por falar sobre a quantidade absurda de possibilidades e de tantas mudanças, o que a gente tem mais frequente e disponível para a gente é um negócio chamado incerteza. Então, lidar com incerteza é o nosso desafio, mas é também a nossa conquista, nosso enfrentamento. E, né, é onde a gente consegue realmente ser cada vez melhor com relação a si mesmo, que é a única comparação que a gente pode fazer com a gente mesmo, né?
a partir desse conhecimento de que a vida é assim e eu sou assim dentro dessa vida, nesse tempo e nessa cultura. Nesse espaço do atrito, né, que a gente tem essa energia, inevitavelmente é assim, né? Então eu acho que a sua fala é muito boa para a gente encaminhar para o final, porque eu acho que é muito importante que esses adolescentes eles entendam que esse é um processo humano. Senão eles também interpretam como se fosse... Nossa, então nós estamos errados. Não é isso não. É um processo humano, né? A gente fala porque a gente já é mais adulto e a gente tem um pouco mais de condições de falar sobre isso, mas que eles entendam que esse processo de uma indecisão, de uma dúvida, de uma incerteza, isso nos constitui, é a nossa condição humana, Exatamente. Inevitavelmente humana, e que, na verdade, o que parece, né, diante disso tudo, um horror, uma angústia gigantesca, é um esplendor, né? É assim, uma miríade de possibilidades, enfim, tantos caminhos que a gente tem para pensar. Quanto isso tem de potência, né? Eu acho que é isso, porque a gente falou sobre isso no final também do podcast passado, como esses adolescentes são preenchidos por uma potência que precisa ser canalizada e precisa ser desenvolvida e precisa ser transformada realmente em vida, em decisão. Então, tudo isso que parece às vezes um erro, uma angústia muito grande, né? Na verdade, faz parte da nossa condição humana, faz parte do que nos movimenta, faz parte do nosso cotidiano mesmo, daquele diazinho à tarde que você tem um questionamento, que você não sabe, será que é isso, será que é aquilo? Isso eu tenho, Carmen tem, todo mundo tem, e ainda bem que a gente tem, né? E aí, quando você vai fazer uma escolha, faça uma escolha possível e mergulhe na experiência. Porque a experiência é viver, é saborear cada momento, significa eu estou vivo, eu estou dentro, eu estou podendo desfrutar dessa coisa maravilhosa que é entender, desfrutar e habitar na vida, enquanto a gente estiver por aqui. Se Deus quiser, por bastante tempo, né? Então, agradeço, então, a você, Nicolas, mais uma vez. Nossa parceria, assim, tão bacana, né? Vamos voltar mais vezes para conversar. Deixar para você aí uma consideração final. Te agradeço, claro, agradecer a equipe, ao estúdio também, e dizer da minha alegria de estar aqui com você sempre e de poder falar sobre e também para e com esses adolescentes que assim, são a minha paixão. Eu disse isso no encerramento passado, eu acredito muito neles, acredito muito no lugar da escola e acredito muito nessa nossa possibilidade de transformar isso em diálogo, em fala, em presença aberta, como a gente está fazendo aqui. Então, obrigado e até a próxima. Que bom. Então, lembrando sempre, vai ver o próximo episódio, né? Onde a cabeça é o papo ou o papo é cabeça. Até o próximo episódio, pessoal.